O que lhe aflige, meu rapaz? Engraçado. Tava pensando aqui em como o mal aparece de várias formas. Hum, prossiga. Há algum tempo eu comecei a pesquisar mais sobre psicopatia, o que eventualmente me levou a diversos casos de serial killer. Nossa, mas são tantas histórias do gênero que nos perdemos em meio a tantas informações. E uma das coisas que acho mais incrível é como alguns desses assassinos não aparentavam fazer mal nem a uma mosca. Repare bem no que acabou de falar. Me diga então, como um assassino deve se apresentar? Como ele deve aparentar? Desculpe, gente, minha colocação saiu meio preconceituosa, né? Enfim, mas o que eu quis dizer é que quando pensamos em uma pessoa capaz de cometer crimes tão hediondos, temos no imaginário alguém isolado da sociedade. Alguém que vive sozinho, é sério o tempo inteiro. Não tem amigos, às vezes não estuda ou não trabalha. Uma pessoa que apenas sobrevive. Bom, essa descrição até se aplica a alguns casos. Contudo, o comportamento do psicopata é mais social do que muita gente imagina. Exatamente. Veja o caso daquele Ted Bundy, por exemplo. Escolha interessante. Ele foi um dos assassinos em série mais notórios dos Estados Unidos. Seus alvos eram sempre mulheres, de preferência mais novas e morenas. Ele as sequestrava, as estuprava, as torturava e as matava a pancadas na cabeça. Entendo o seu ponto. E, na época, mesmo com provas contra ele, ainda tinha muita gente que não acreditava que ele era o culpado pela morte de mais de 30 mulheres. Nem mesmo quando ele confessou os assassinatos. Tudo por causa de sua considerada boa aparência e convívio social. Sim, mas por trás daqueles olhos azuis morava um assassino impiedoso. Ted Bundy era um homem acima de qualquer suspeita. Além de sua boa aparência, ele era muito charmoso, educado e social. Tinha um comportamento padrão, o que facilitava sua abordagem com as mulheres-alvo. Eu soube que sua infância foi meio atípica. Isso é verdade? De certa forma, podemos dizer que sim. Na verdade, Ted é apelido para Theodore. Seu nome de nascença era Theodore Robert Cowell. Sua mãe se chamava Eleanor Louise Cowell e o pai, desconhecido. Isso foi ali pela década de 1940? Exato, exato. Em 1946, para ser mais exato. É complicado, hein? Mães solteiras naquela época eram mal vistas. E foi exatamente isso que levou os pais de Eleanor a adotarem o neto. Eles eram religiosos fervorosos, então, para todos os efeitos, Ted era filho dos avós e irmão mais novo da mãe. Beleza. Isso não é nem um pouco confuso. Mas como você mesmo apontou, mães solteiras eram mal vistas pela sociedade. Portanto, para manter as aparências e evitar possível difamação da família, os pais de Eleanor bolaram essa mentira. Deve ter sido complicado quando ele descobriu a verdade. Há quem acredite que descobrir que ser o filho de sua irmã foi o gatilho para a psicopatia de Ted.
Mas, no fundo, apenas despertou um sentimento ruim nele. O tal gatilho ainda estava por vir. E como era o relacionamento dele com a família? Apesar de Ted relatar aos seus biógrafos uma convivência, no geral, pacífica, as coisas não eram tão simples assim. O ambiente da casa não era nada agradável. Outros membros da família descreviam seu avô-pai, Samuel Cowell, como um tirano. Segundo eles, o homem era um fanático que alimentava o ódio por negros, italianos e judeus. Uau! Será que a semente do mal pulou uma geração? É melhor não brincar com algo tão sério. Tá bom. Desculpe. Por favor, continue. Eu vi em algum lugar que seu avô batia muito nele. Essa informação procede? Procede. Samuel Crowell batia com frequência em Ted e na própria Eleanor. Até que um dia a moça não aguentou mais, pegou o filho e fugiu para longe do pai. Ted era apenas uma criança quando isso aconteceu, cerca de 5 anos. Eleanor saiu da Filadélfia e foi morar com alguns primos em Tacoma, Washington. Ela tentou recomeçar a vida e foi nesse período que ela conheceu e se casou com Johnny Bundy. Ele acolheu Ted como seu filho e lhe deu o seu sobrenome. Situação bem difícil, né? Ted não gostava do padrasto. Mais tarde, já adulto, chegou a comentar com muito desprezo sobre Johnny com uma namorada. De acordo com Ted, ele não era muito inteligente e também não ganhava tanto dinheiro assim. Mas que cara abusado, hein? Ele tinha um trabalho simples, porém honesto. Ao menos não ficou mundialmente conhecido por assassinar dezenas de mulheres. E não que ele tenha feito melhor também. Afinal, ele abandonou a faculdade. Acontece que Ted Bundy sempre foi um destaque. Na escola, suas notas se mantinham acima da média. Abandonar a faculdade não tem a ver com o seu intelecto. Porém, foi nesse período que ele começaria suas atividades criminosas. Em 1967, quando ele era ainda um estudante da Universidade de Washington, ele começou a namorar uma moça identificada na biografia de Ted como Stephanie Brooks. Nesse tempo, ele passou por vários empregos com salário mínimo. Olha só. Sim, Stephanie Brooks era exatamente tudo o que Ted queria e procurava. Era jovem, vinha de uma família rica e tinha influência social. Cerca de um ano depois, Stephanie Brooks terminou o namoro e voltou para a Califórnia, para a casa dos pais. Ela estava insatisfeita com o relacionamento e, segundo contam, frustrada com a falta de ambição de Ted. A tal da ironia. Hã? Mas, ei, um cara como Ted Bundy levar um fora? Psicopatas não lidam muito bem com isso, não. Não lidam nada bem com a rejeição. Mas espera aí, o término do namoro foi o gatilho, então? De acordo com a psiquiatra Dorothy Lewis, sim. O fim do relacionamento por parte de Stephanie Brooks provavelmente foi um momento crucial. Ted Bundy ficou devastado com o fim do relacionamento. E isso certamente mexeu com ele. Apenas, adivinha só, como era a aparência de Brooks? Minha nossa. Bom, nós sabemos que ela era estudante. Agora não vai me dizer que ela tinha longos cabelos pretos. Exato. Esse é o mesmo perfil de suas vítimas. Caramba!
Com o fim do relacionamento, ele também fez algumas mudanças na vida. Ao contrário de suas suposições, Ted Bundy se graduou em psicologia pela Universidade de Washington em 1972. Ah, mas a ironia só continua, né? Vá me dizer. Ted também foi aceito na Faculdade de Direito de Utah. Usou os anos seguintes para realmente dar um jeito na vida. Ele se tornou um homem mais público, se envolveu com a política e alavancou sua imagem social. O sucesso foi tanto que ele até conseguiu uma carta de recomendação do governador de Washington, após trabalhar em sua campanha. Quando os assassinatos começaram, assim, de verdade? Meu caro Benjamin, ninguém sabe ao certo o momento exato do início das suas atividades criminosas. Contudo, existe um consenso a respeito do ano de 1974. Nessa época, várias mulheres foram reportadas desaparecidas em Seattle e arredores de Oregon. Testemunhas alegaram ter visto as vítimas pela última vez em companhia de um jovem homem de cabelos escuros, conhecido como Ted. E como ele conseguia isso? Como ele atraía a atenção das mulheres? Bem, o golpe mais frequente de Ted Bundy era encenar que estava machucado. Ele sempre carregava consigo gesso para o braço ou para a perna. Assim, quando ele encontrava seu alvo, fingia precisar de ajuda porque, em teoria, estava incapacitado. Era a forma mais comum que Ted atraía as mulheres para seu carro. A gentileza dessas mulheres lhe custou a vida. Nenhuma mulher sobreviveu aos seus ataques? Bem, quando assassinos agem em série por algum tempo sem serem pegos, eles costumam a ficar mais audaciosos. Por consequências, tendem a cometer erros. Em 1975, Ted Bundy foi preso pelo sequestro de Carol Dahonk, uma das poucas mulheres que conseguiu escapar de suas mãos. Esse foi o fim de Ted Bundy? O começo do fim, talvez. Ele de fato foi condenado a 15 anos de prisão em regime fechado. 2 anos mais tarde, ele foi acusado pelo assassinato de uma jovem mulher do Colorado. Então, Ted resolveu ser seu próprio advogado nesse caso. E como ele se saiu? Pela janela. Como é que é? Durante a audiência, Ted Bundy realizou sua primeira fuga da prisão. Ele escapou do tribunal pela janela do banheiro. Mas, gente, que loucura. Eu pensei que isso só acontecesse nos filmes. E conseguiram capturá-lo de novo? Bom, Ted Bundy foi preso 8 dias depois. Ele realizou sua segunda tentativa de fuga em 1977. Perdeu alguns bons quilos para passar pelo pequeno buraco que fez no teto de sua cela. Os policiais só foram notar sua ausência depois de 15 horas. Tempo suficiente para Ted ir longe. Agora sim está fazendo sentido. Eu li certa vez que ele fugiu da cadeia e fez mais vítimas. Foi então nessa segunda fuga, né? Exato. Em janeiro de 1978, Ted Bundy invadiu a fraternidade Chi Omega, da Universidade Estadual da Flórida. Ele atacou 4 mulheres, conseguiu matar 2. No mês seguinte, Bundy quebrou seu padrão, sequestrou e matou Kimberly Leach, uma menina de apenas 12 anos. Ele foi detido pela polícia em seguida. Seu julgamento deu o que falar na época.
Eu lembro de ver alguns arquivos no qual diversas pessoas não conseguiam acreditar que Ted Bundy era o responsável por todas as mortes das quais era acusado. Se tem uma coisa que aprendemos, meu rapaz, é que as aparências enganam muito. Ted Bundy confessou ao menos 36 assassinatos de mulheres. Ele lutou por sua vida nos tribunais, mas foi sentenciado à pena de morte, sem apelação. Ted Bundy foi executado em 24 de fevereiro de 1989. Ao menos dessa vez, nesse caso, o mal realmente chegou ao fim. Então você acredita que a pena de morte seja uma coisa boa? Então, Pense bem. E depois conversamos mais sobre isso. Bom trabalho, escritor.